Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 12, Deuteronômio 9 e 10. Diz assim: porque até agora não entrastes aonde? No descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus. Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, o vosso Deus. E vos dará o que, igreja? Repouso, descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Amém. A palavra hoje para nós é, irmãos, descanso, repouso. Veja que a cada domingo está tendo uma, é válido a gente estar lembrando. Primeiro domingo desse propósito falamos da cura, da restituição. Terceiro foi portas abertas, sacrifício, perdão, salvação, Espírito Santo, libertação, conquista. Domingo passado, proteção. E hoje vamos falar então do repouso. Hoje nós vamos falar aqui do descanso que no Senhor nós temos, nós encontramos. Eu estava meditando, irmãos, naquele versículo base, Mateus 6,6, vou pedir até para colocar na tela, por favor. Porque olha só, nós estamos falando sempre aquela frase: aonde existe altar escondido, há recompensa. Existe recompensa. E aí, irmãos, eu estava meditando, quando eu leio esse versículo, a gente vê que Deus trata de várias maneiras, trazendo inspirações, e olha, cada dia é diferente, hein? De ontem para hoje, lendo esse versículo, eu pude entender que o nosso Deus, o nosso Senhor a quem nós servimos, quando nós andamos e vivemos na presença dEle, Ele não é só um Deus de resposta. Porque se a gente analisar esse Mateus 6,6, veja que muitas vezes a gente vai pegar para o lado da resposta. Eu vou entrar no meu quarto para orar, para buscar a Deus, para ter uma resposta, para ter vamos dizer assim, uma recompensa, para ter um mover de Deus, para ter uma atuação divina na minha vida. É o sentido real. Só que analisando aqui, irmãos, olha só, o quarto é lugar de quê, igreja? De descanso, de repouso. Então, olha só, o Deus a qual nós servimos e buscamos, Ele não é só um Deus de resposta. Ele não é um Deus que somente quer nos recompensar. Antes de resposta, antes de recompensa, antes dele instruir, antes dele então nos orientar, quando a gente entra no quarto, ele quer também trazer o que, igreja? Repouso, descanso. Olha que interessante, né? A gente foca para o lado: eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma recompensa, eu preciso de um milagre, eu vou entrar no quarto de oração, eu vou orar, eu vou buscar. Tudo bem, isso é válido. Quando você entra no seu quarto de oração, no quarto de guerra, no altar escondido, o Pai que te vê orar, buscar, a Bíblia está dizendo, Jesus está falando que Ele te recompensará. Mas coloque no teu coração, irmãos, o meu Deus que me recompensa, o meu Deus que me traz a resposta, é o Deus que também renova as minhas forças, é o Deus que então traz para a minha vida o repouso, é o Deus que traz para a minha vida, irmãos, o refrigério, o alívio. Porque no dia a dia a gente acumula tanto peso, tanto fardo. Se a gente olhar, irmãos, para o geral, tem gente que está exausta, tem gente que está no limite, já não aguentando mais, e está servindo a Deus, está buscando ao Senhor. Só que o foco está onde? Eu preciso de uma resposta, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma recompensa, eu preciso... É assim ou não é, irmãos? Muitas vezes a gente foca nisso, enquanto nós deveríamos ir para o quarto de oração para ter o que, igreja? Descanso em Deus, para ter o repouso no Senhor. Amém, igreja? Diga comigo assim: o meu Deus é um Deus de resposta, é um Deus de recompensa, porém também é o Deus que me traz repouso, descanso, refrigério, alívio para a minha alma, para o meu coração. Amém, igreja? Então não olhe para Deus, não vai para o quarto de oração só buscar resposta, não. Vai para o momento de oração no seu devocional para ter refrigério, para ter alívio, para ter ali, irmãos, o repouso em Deus. Amém, igreja? Então diga comigo: aonde há altar escondido, existe repouso, descanso.
Você está cansado? Você está fadigado? Você está nas últimas? Vai para o quarto de oração, mas vai descansar em Deus. Vai, irmãos, repousar no Senhor. Vai buscar nele o refrigério que você está precisando. Amém, igreja? Vamos ler? Até agora eu não li, né? Só comentei em cima. Olha lá, Mateus 6,6. Olha aí. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto. Tem uma tradição que diz quarto, né? Teu aposento, teu quarto. Fechando a tua porta, né? Ora o teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Tem ou não tem sentido que eu acabei de dizer, irmãos? O nosso Deus não é só de resposta. O nosso Deus não é só de recompensa. Quarto é lugar de descanso. Então, quando você estiver no seu altar escondido, Senhor, estou precisando renovar minha força. Senhor, estou precisando de um repouso. Eu estou precisando de aliviar, eu preciso tirar esse fardo. A gente pode citar e lembrar de outros versículos. A Bíblia fala, irmãos, lançai sobre ele o vosso fardo, lançai sobre ele as vossas preocupações. Coloca diante de Deus, irmãos, aquilo que está te trazendo ansiedade, aquilo que está te trazendo peso, algo que você já não está mais suportando. É nesse momento, no quarto escondido, no altar escondido, no momento a sós, que muita gente está focando para a resposta, para o milagre, para a recompensa, e está esquecendo de renovar as suas forças espirituais. Buscar, irmãos, esse repouso, esse descanso no Senhor. Essa é a mensagem que o Senhor está trazendo aos nossos corações. Talvez você está sobrecarregado, você está nas últimas, no limite, né? Quantas pessoas que, vamos trazer aqui para algumas áreas, não aguento mais o meu casamento, não aguento mais os meus filhos, não aguento mais esse trabalho. Irmãos, os problemas sempre existiram e sempre vai existir. Jesus alertou isso quando disse, no mundo tereis as aflições, as lutas, as dificuldades. Então, vai ter momento desgastante, vai ter momento difícil, vai ter momento, irmãos, que olha, você vai pensar, e agora não tem mais o que fazer? Tem sim. Vai para o quarto, repousar no Senhor. Vai no quarto, irmãos, e descanse em Deus. Vai para o quarto e renove as suas forças espirituais. Amém, igreja? Glória a Deus. Isaías 32, o verso 17. Aonde existe vida secreta com Deus, existe repouso, existe descanso. Isaías 32, 17. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, o que, igreja? Repouso e segurança para sempre. Irmãos, vamos buscar em Deus essa segurança que também trará para nós o repouso, que fará com que a justiça do Senhor seja manifesta sobre a nossa vida. Veja que o efeito da justiça, o efeito de quando eu me coloco diante de Deus em oração ali, para buscar a face dele, para estar então no altar escondido, olha o efeito é a justiça, é repouso, segurança para sempre. Vai ter momentos de aflição, sempre vai ter, sempre houve, sempre haverá, mas haverá repouso. O Senhor vai me trazer o descanso. Mateus capítulo 11, o versículo 28 e o verso 29. Entenderam aqui o de Isaías, igreja? Isaías 32, 17, onde há altar escondido, existe então a tranquilidade, o repouso, o descanso. O altar escondido é a fonte de paz e tranquilidade. Mateus capítulo de número 11, o versículo 28 e 29. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Veja, igreja, muitas pessoas elas estão precisando dessa renovação, aonde muitos procuram, claramente, outros meios, métodos para ter esse descanso, esse repouso. Só que aqui a gente vê, irmãos, que somente em Deus
nós somos renovados e assim passamos a experimentar o descanso que só Ele pode nos trazer, né? Veja que hoje você pode fazer tanta coisa para descansar a mente, né? Descansar o coração, descansar, buscando ali um alívio por causa do estresse, por causa das lutas, por causa dos problemas. Existem muitos meios que a gente pode, irmãos, ter para obter o descanso, o repouso. Só que o que Jesus está dizendo aqui é que, de forma geral, somente Ele pode tirar, irmãos, o fardo, somente Ele pode remover da nossa vida aquele peso que nenhum outro meio conseguirá tirar de nós. Olha o que Ele está dizendo: vinde a mim, né? Se coloca aos pés do Senhor. Deus, eu estou cansado, Senhor, eu cansei. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, eu estava dizendo essa semana: reconhecimento. Tem muitas pessoas que não dão braço a torcer, elas não reconhecem a sua fraqueza, elas não reconhecem, né, as suas lutas, elas não reconhecem os seus pecados, elas não reconhecem as suas falhas, e com isso, irmãos, dificulta até mesmo no processo, onde muitas pessoas, elas querem fazer com que o processo seja, né, eu tenho falado essa semana bastante do processo, que é o tempo, né, tem que ser respeitado. A gente não pode ficar pulando etapas. Não, eu preciso no Senhor buscar esse repouso. Então é reconhecimento. Me lembro, né, também tenho falado esses dias aqui, Paulo tem dito, né, falou há muito tempo atrás, que entre os pecadores ele era o maior pecador, né, reconheceu. Aí a pessoa, irmãos, ela está nas últimas, ela está sobrecarregada, ela está, irmãos, né, vamos dizer assim, já não aguentando mais, mas ela não reconhece isso. Aí, irmãos, chega uma hora que explode, chega uma hora que não tem mais o que fazer, porque você não reconheceu as suas fraquezas, você não, então foi, né, então buscar no Senhor. Olha a referência que eu acabei de citar, né, Paulo dizendo em 1 Timóteo 1,15, essa é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, para ajudar, irmãos, os cansados, sobrecarregados, pecadores, né, e o Paulo reconhecendo, ó, dos quais eu sou o principal, né? Se tem pecador aqui, Deus, eu sou um dos maiores, sou um dos principais, eu que preciso, eu que não estou atrás dessa ajuda divina. Aí tem gente, irmãos, que está lá no fundo do poço e ela não estende as suas mãos para ter o socorro. Me lembro de Pedro, quando estava afundando no mar, né? O que ele fez? Gritou: socorre-me, Jesus, salva-me. Irmãos, tem gente que está morrendo, o fardo está tão pesado, ela não dá o grito de socorro, de ajuda, né? Ela não pede, né, essa renovação para Deus. O Pedro estava morrendo afogado, e ele então estende a mão: Senhor, salva-me, Senhor, me socorre, do jeito que dá eu vou morrer, do jeito que dá, olha, não tenho mais o que fazer, eu estou mal. Olha o grito do Pedro aí, ó, vento forte veio, ele teve medo, foi para o fundo do mar, e começou a clamar, a dizer: Senhor, salva. Será que nós não estamos precisando estar dando, irmãos, claro que no nosso, né, altar escondido, o grito de salvação? Senhor, salva o meu casamento, Senhor, salva a minha vida profissional, Senhor, salva a minha vida espiritual, estou morrendo, estou regredindo, eu estou indo de mal a pior. Irmãos, reconhecimento vai fazer com que você vá aos pés do Senhor e ali você encontre repouso. Olha o que Jesus disse, Mateus 11:28. Vinde a mim, venha, Ele está chamando, né? Se você vir, se você ir aos pés dele, se você está diante dele, ah, mas estou cansado, estou mal, estou passando por lutas, é essa condição mesmo, é cansado, é oprimido, é sobrecarregado, é com um fardo pesado, que você deve estar diante dele. E aí, irmãos, como promessa dele, qual é a promessa dele? Eu vos aliviarei, eu vos darei o repouso, o descanso, eu darei para você, né, a ajuda que você está precisando para o momento. Amém, igreja? Vamos ler aqui Salmo 23, o verso 2. O salmista, ele está em um momento também muito difícil. O versículo 1, você sabe de cor, salteado, né? O versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos ler todo esse salmo, é curtinho ele? Versículo 2, deitar-me faz em verdes pastos,
Guia-me mansamente a águas tranquilas. 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Olha só, está falando de descanso, de refrigério. Propriamente aqui o verso 2, a gente encontra o Senhor, dizendo, lembra do quarto de oração? Lembra do altar escondido? Não é só para ter resposta. O altar escondido não é só para você, irmãos, ter a recompensa. O altar escondido é para você estar em um lugar de descanso. Olha o que o verso está dizendo: deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. E a gente passe a entender isso também. O meu Deus não é só um Deus de resposta. Nele eu posso descansar. Não tem aquela frase que a gente ouve, a gente diz: descanse em Deus. Será que verdadeiramente a gente tem descansado no Senhor? Ou a gente só tem falado? A gente fala para muitos: descanse no Senhor, aguarde Deus, Deus está trabalhando, Deus está agindo, pega para você. Agora é a hora de você assumir, é a hora de você viver essa palavra. Descansa no Senhor, deitar-me faz em pastos verdejantes. Amém, igreja? Jó 3:3. Jó 3:3. Pois agora eu estaria deitado e em repouso, dormiria em paz e teria descanso. Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Aqui eu vejo, igreja, que Deus está pegando o cansaço e transformando em descanso. Veja que no altar escondido, Deus transforma o peso do cansaço em alívio e renovação. Deus pega, irmãos, aquele sofrimento, Deus pega aquele peso, aquela angústia e remove da sua vida, transformando aquela situação difícil em lugar de repouso. Não guarde no coração, o altar escondido. Eu posso estar cansado, mas esse cansaço vai ser transformado em descanso. Eu posso estar pesado, está difícil, o fardo está grande, parece que tem gente que está, irmãos, carregando 1 tonelada de problemas. Ao ponto que ela já não está mais suportando ficar em pé, ela já está tropeçando. Agora me falo aqui, falo aqui de forma espiritual, quantas pessoas que por estar tão pesado, está tropeçando, está caindo, as pernas estão fraquejando, E aí, irmãos, olha, o altar escondido, quando você coloca diante do Senhor ali, todo esse cansaço, o Jó está dizendo: eu vou dormir e vai haver repouso, vai haver descanso. No Senhor nós encontramos o descanso. Outra referência aqui, Hebreus 4, o verso 9 e 10. Quem está marcando aí pode marcar. O repouso de Deus é também uma promessa para os que creem. Portanto, resta ainda o repouso para os povo de Deus. Uma promessa, Resta. Então, olha o que ele está dizendo. Versículo 10. Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Olha aí. Então, o repouso de Deus é uma promessa para quem crê. Você crê que quando você estiver cansado, que você estiver carregando um fardo, um peso, que você está ali no seu altar escondido, creia na promessa. Ele está prometendo, Jesus prometeu: vinde a mim. Ele está falando: você vai e eu estou te prometendo, eu vou te renovar, eu vou te aliviar, eu vou trazer renovação para a sua vida, para o seu dia a dia. Amém, igreja? Também eu peguei aqui Lucas 10, do 38 ao 42. Aqui nós encontramos Maria,
a sentar-se aos pés de Jesus, ela escolheu o repouso em suas palavras. Enquanto Marta estava o que, igreja? Ansiosa, agitada. Maria está nos ensinando que o altar escondido é um lugar de descanso para a nossa alma. Vai aos pés do Senhor, faça como Maria e deixe que a palavra de Deus venha trazer renovação para a sua alma, para o seu espírito, para o seu coração. Aí Lucas 10, do 38 em diante. Tinha essa uma mulher chamada Maria, um certo dia entrou ali naquela aldeia, Maria aos pés de Jesus, o que ela fazia? Ela ouvia a sua palavra. Eu achei interessante, peguei esse versículo aqui, irmãos, para a gente meditar. Olha só, ao ouvir a palavra de Cristo, aquele momento, enquanto a sua irmã estava ansiosa, atarefada, estava agitada, estava preocupada, Maria estava descansando, ouvindo a palavra de Cristo. A palavra de Cristo, irmãos, a palavra de Deus sempre vai ser refrigério para a nossa alma. Quantas vezes você esteve aflito e você ouviu uma palavra e o Senhor removeu aquela aflição, trazendo descanso, trazendo ali o repouso, trazendo para você o refrigério. Essa é a certeza que nós temos que crer no coração. A palavra de Deus, quando eu ouço, ela me descansa, ela me renova, ela transforma todo o cansaço, todo o peso em alívio para a minha vida. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Vamos crer nessa palavra? Diga comigo, a palavra de Deus é o renovo para a minha alma, para o meu coração. Tá pesado? Tá difícil? O fardo tá, irmãos, grande? Vai ouvir uma palavra. Deus tem uma palavra para renovar o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Deus tem uma palavra para trazer para a sua vida o repouso, o descanso que você está precisando. Amém? Aí o versículo continua mostrando aí, o 40 em diante. Aí conta o lado da irmã. A irmã estava atarefada, a partir do 40 você vai ver que ela deixou de ouvir a palavra. Eu acredito que de forma espiritual, acumulando-se, peso, fardo, ela vivia ali ansiosa, preocupada, atarefada. E aí, irmãos, enquanto Maria estava renovando no Senhor em ouvir a sua palavra, a outra, por não estar ouvindo, estava ali com peso de ansiedade na sua vida. Irmãos, eu só quero aqui também levar para o lado, eu fiz aqui uma pesquisa, eu achei interessante, do que a gente precisa também entender. Quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, no 7º dia, o que Deus fez? Descansou. Agora aqui a gente precisa também, irmãos, além de buscar o descanso para a alma, para o coração, para o espírito, a gente também precisa do descanso para o corpo. Se o próprio Deus estabeleceu esse princípio, por que nós não obedecemos? Faça uma reflexão, será que você não está trabalhando demais, além do necessário? Se eu não trabalhar, quem vai pagar as minhas contas? E se você, irmãos, não aguentar o serviço e partir por causa do trabalho? Aí vai ficar pior. Tem gente que, olha só, antecipa o processo da morte, se matando de trabalhar. Tem que trabalhar, sim, mas de forma que não venha, irmãos, ferir o princípio que Deus deixou. Qual foi esse princípio? Desde o início lá, o descanso. Você trabalha, mas também você precisa descansar. Entenda, irmãos, de forma espiritual, que Deus está falando para o físico. Eu sei que às vezes tem gente que pode pensar assim, mas eu vou trazer minhas contas, os boletos para a igreja, para o pastor pagar. Não é isso não. Você trabalha, você tem ali, irmãos, a condição de trabalhar, mas tenha também um tempo para você descansar. É princípio, o próprio Deus estabeleceu. E nós, como ouvintes e praticantes da palavra, também temos que aplicar esse princípio na nossa vida. Às vezes, quantas pessoas, talvez não é o seu caso, mas nem o domingo ela consegue descansar. Já vira a semana, o mês trabalhando, o tempo todo trabalhando, depois não tem corpo que aguente. Eu lembro que eu fiz uma ministração aqui, foi bem numa quarta-feira. Eu estava dizendo, irmãos, um irmão procurou os especialistas médicos da área, e o médico disse para ele: você vai morrer de tanto trabalhar.
Esse trabalho está acabando com a sua saúde. Esse trabalho vai acabar fazendo com que a sua família te perca. Ou você ajusta, alinha aí o seu tempo de trabalho, ou ele deu, irmãos, prazo de vida. Não dou 6 meses que você morre. Olha o quanto é sério isso. E quem estudou sabe, né? A medicina, o médico sabia o que estava falando, né? Acúmulo de trabalho, de situações. Então, igreja, olha só. Quando a gente obedece o princípio estabelecido por Deus de ter o descanso, né? De pelo menos uma vez na semana, o domingo, ou né? Qualquer dia que você pode tirar para descansar, tire, irmãos. Olha o benefício do repouso. O repouso reduz o estresse e a ansiedade. Tem gente que vive estressado, vive ansioso, porque não tem um tempo de repouso. Benefícios do repouso, depois pode pesquisar. Reduz o estresse e a ansiedade, melhora a qualidade do sono, aumenta a produtividade e concentração, fortalece o sistema imunológico, reduz a fadiga e o risco de doenças crônicas, melhora o humor e o bem-estar emocional. Olha o benefício, aumenta a criatividade e inspiração. Olha quantos benefícios a gente vai ter se nós vivermos os princípios que Deus estabeleceu. Qual que é o princípio que eu estou aqui mencionando, igreja? Descanso. Pode ler lá em Gênesis. No 7º dia, descansou o Senhor. Aí, ó. E havendo Deus acabado no 7º dia, né, toda a sua obra, ali tinha feito, né, o mundo. O que ele fez, igreja? Descansou no 7º dia de todas as suas obras que tinha feito. Então, igreja, procure descansar em Deus, procure descansar o seu físico, procure descansar de forma mental, procure descansar o seu emocional, procure descansar, né, a sua criatividade, sua espiritualidade. Tudo isso faz parte, irmãos, de um princípio estabelecido por Deus. E até quando a gente vai ficar ferindo esse princípio? Né? É hora da gente rever, é hora da gente ajustar. Não, eu preciso descansar em Deus, eu preciso descansar o meu corpo, eu preciso descansar minha mente, o meu emocional, eu preciso descansar. Porque, irmãos, como o médico disse para esse irmão da igreja que procurou ele, né? O médico foi bem claro: 6 meses, se você continuar nesse ritmo aí, você vai partir. Não tem corpo que aguente. Amém, igreja? Então hoje nós vimos que em Deus, no altar escondido, nós encontramos renovação, descanso, repouso, alívio, refrigério. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. Nele existe o repouso que precisamos. Amém? Vamos orar? Fique em pé. Vamos falar com Deus. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo. Certamente o Espírito de Deus, com essa mensagem, alcançará outros corações.